porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Jesus, o seu nome é Jesus. Nós estamos tratando da série agora, o poder da esperança. O pastor Rafael explicou umas 2, 3 vezes já. Quando se fala de poder de esperança, nós olhamos aqui para a palavra grega dynamis. Dynamis significa dinâmico, significa dinamite, significa... Eu lembro, meu pai era mecânico, antigamente havia no carro um dínamo, ou bem antigamente havia nas bicicletas também um aparelhinho que se chamava de dínamo. Isso só os cinquentões para cima vão lembrar. Dínamo. Era a capacidade de transformar um movimento em energia. Aqui, eu acho que só hoje à noite que nós estamos sentindo já nesse culto e tem um movimento, um mover do Espírito que se transforma em dinamis, em energia, em poder, que de repente nos faz olhar para frente. É o poder, é a energia da esperança. E o tema hoje à noite, esperança que vence a morte. É do ser humano ganhar sempre. É do ser humano vencer sempre. A criança já com 1 ou 2 aninhos, ela aprende a dizer, é meu, não quero passar para amigo, para amiga, não quer dividir com coleguinha, não quer, é meu. E eu quero, né? Não sabe nem falar o R, mas já fala eu quero, né? Não, né? E aí a gente vai criando aquilo que é o seu pequeno mundo. E desde então nós não aceitamos, não sabemos lidar com perdas. Isto é assim depois quando estamos já na adolescência, isso é na juventude e ainda hoje. Não queremos perder, ninguém quer perder o emprego, ninguém quer fazer um mau negócio. Você tem um carro que vale 12, você não quer vender ele por 9, você quer vender ele por 12,5 de preferência. E se perder 2, 3 mil, você fica mal, perdi 3 mil reais nessa negociação. Nós não queremos perder um jogo, nós não queremos perder um game, nós não queremos perder nada, nós não queremos perder. Não queremos perder a saúde. E muito menos ainda, não fomos preparados para perder a vida. E eu acho que essa é a grande e maior perda, é a vida. Se nós tirássemos a perda da vida, ninguém morre mais daqui para frente, cara, seria legal, porque... então vamos recuperar de novo, vamos começar do zero, fazer outra profissão, vamos começar de novo, vamos de novo, sei lá, vamos começar de novo aí, fazer alguma coisa, a gente vai retomando. Mas a vida, diz a Bíblia, é o último grande inimigo, ela faz aquele traço da conta, da equação e fechou. Agora é a soma, ou enfim, né, a subtração e vamos fechar a equação. A morte, a Bíblia chama ela do grande inimigo, do aguilhão, do espinho, do prego. Mas para todos nós, em algum momento, game over. Para todos nós, em algum momento, o jogo acabou. E você morre. Eu tenho algumas situações que eu preciso dividir com vocês. Quando eu tinha 9 anos... Eu fui no dia 18 de julho de 71, junto com meu irmão Rubens, passear uns dias de férias em julho. No dia seguinte, nós estávamos brincando no engenho de açúcar. E tinha uma extensão catando uns ratos. E tinha uma toca. Hoje eu consigo contar essa história, depois de muita terapia e muita conversa, muita assistência espiritual. Hoje eu consigo contar essa história. E aí nós estávamos lá brincando, os amigos lá, onde nós passamos lá no sítio. De repente, meu irmão pega na lâmpada, aquela partezinha que estava fora do bocal, assim, era uma extensão bem primitiva. E meu irmão pega lá e leva um choque elétrico. E eu ainda tentei segurar ele também, levei um choque também. Nesse meio tempo alguém vai lá e tira a extensão da tomada. Mas meu irmão morreu naquele dia. Foi muito ruim. Aquelas horas eram terríveis. Eu lembro que naquela noite nós dormimos ainda na casa dos amigos. Eu tenho hoje ainda o cheiro dentro de mim
Não era um cheiro da casa dos amigos, era um cheiro de morte. Eu, como pastor, podia contar algumas histórias terríveis, assim, que me pegaram de jeito no meu pastorado. São quase 30 anos de pastorado. Um garoto de 7 anos que morreu de leucemia, foi uma das histórias mais tristes. Mais tarde, um garoto de 11 anos, ele tinha síndrome de Down, mas ele era tão amado, tão amado, tão amado por aquela grande família, ele era um fofo. Ele se engasgou com comida e veio a falecer. Tinha uma outra situação, eu não quero falar muito, para que também mexer nessas coisas, mas dizer como a morte ela tem um cheiro, isso crava em nossa existência. Um casalzinho lindo, com 3 filhas lindas. Ela, a mãe, tinha 34 anos e o pai tinha talvez 35, 36. Tinham 3 filhas. Essa mãe morre de derrame cerebral aos 34 anos. Essa história foi tão triste. Havia uma menina de 5, havia uma menina de 11 talvez e outra de 12. Passaram 5 anos, agora essas crianças estavam sendo guardadas pelo pai. Esse pai era um eletricista, ele cuidava também lá das coisas da comunidade em Joinville, na São Mateus. Esse pai, numa noite, sofre de um infarto e morre também. Agora tinha 3 meninas sendo amadas e cuidadas pelo avô. Eu lembro que quando eu fiz aquele sepultamento, era um salão, estava cheio de gente, eu falando, em algum momento eu terminei a minha fala, eu tive que, do outro lado, atrás de uma cortina lá, eu chorei feito um bebezão. Cara, como é que pode? Eu podia continuar a contar histórias. Um garoto de 19 anos, o Rafael, filho de amigos muito queridos da São Mateus. 19 anos, o cara era atleta, ele fazia mergulho, ele era bem sucedido, trabalhava na Embraco. Ele fazia mergulho, ele tinha já um bote de alumínio que ele amava. E um dia alguém de um prédio olha e diz, no América, que é um clube, e diz, tem alguém na piscina lá, está estranho. E o Rafael morre afogado na piscina. Se ele estava treinando, se deu alguma coisa, ninguém sabe muito bem. Foi muito triste. Eu poderia contar histórias. Nós temos últimos dias ainda algo dentro do nosso peito também. Você tem uma história dessa para contar? Quando a Bíblia fala que tem, ou quando o Salmo diz, cordas do inferno me cingiram e encontraram meus laços de morte. Parece que a morte vem, prende um laço e tu é tão impotente diante disso. Ou como o salmista diz também no Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra e da morte. Existem vales que têm cheiro de morte. Não em vão que Paulo diz em 1 Coríntios 5, 22, porque assim como em Adão todos morrem, cedo ou tarde, ela também nos alcança. Quando é mais tarde, parece que é o ciclo natural das coisas. Quando é cedo, cara, isso dá uma quebrada no nosso emocional. Parece que a gente grita para dentro da morte, para as coisas eternas, e não vem nada de volta, só um eco, um vazio. E aí, quais são as últimas palavras que a gente vai gritar para dentro da morte? Quais são as suas últimas palavras no dia que você vai gritar para dentro da morte? Voltaire, fala-se dele que ele era um zombador da fé cristã e o seu fim foi terrível. A sua enfermeira disse, por todo o dinheiro do mundo, eu não quero mais ver um incrédulo morrer. Durante toda a noite ele gritava por perdão.
David Hume, um ateu, gritou antes de morrer: estou em chamas. Seu desespero foi uma cena terrível. Napoleão escreveu para o seu médico particular: o imperador morre solitário e abandonado. Sua luta de morte é terrível. Hobbes, um filósofo inglês: estou diante de um terrível salto nas trevas. Goethe, aquele famoso poeta alemão, ele só gritava: mehr Licht, mais luz. Lenin morreu em confusão mental e ele pediu pelo perdão dos seus pecados e disse que ele tinha que ser praticamente acorrentado. Ele gritava às mesas e às cadeiras: me perdoem, me perdoem. As últimas palavras de Jesus: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que abismo de diferença! Se sabemos quem nos fez, de onde viemos, quem nós somos, aonde vamos e quem nos aguarda na eternidade. A ressurreição, ela trouxe isso. Esse grito para dentro da morte, de sombra de morte, de repente vem uma resposta. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amados, antes de eu falar agora então dessa grandeza da ressurreição, eu lembro aqui que a morte, infelizmente, ela veio por Adão e pelo pecado e ela nos alcançou. E ela tem 3 dimensões, é a morte espiritual. Nós fomos desconectados de Deus. Tiramos a tomada da parede, desconectou, não funciona mais. Nós não temos mais a conexão espiritual, não é mais natural. É natural nós ficarmos 3 dias de boa, vendo filmes, a gente fazendo um lanchinho, comendo bem, churrasco, etc. e tal. Isso é fácil. Fazer 14 dias isso na praia, ir para a praia, voltar e caminhar e brincar, não tem errado, não está mal isso. Isso é gostoso, precisamos disso. Mas é curioso que essa busca por Deus, de dizer, eu vou ler agora um capítulo da Bíblia por dia, que leva 5 minutos, e vou falar 2 minutinhos com Deus, só 2 minutos. Nós não conseguimos fazer isso de maneira natural. Isso parece que nós temos que estender a mão e dizer, eu vou fazer isso agora. Mas não é mais natural. Eu estou exagerando? Não estou exagerando. Nós perdemos a conexão com Deus, espiritualmente falando. Isso é dramático. Nós perdemos o paraíso, mas nós perdemos também a nossa conexão natural. Adão e Eva estavam lá no paraíso, lá de boa, lá Deus passando lá na viração do dia, falando. Era uma química bacana, espontânea. Perdemos a espontaneidade para as coisas de Deus. Temos uma gula por aquilo que é duvidoso, pecaminoso, e temos uma gula por aquilo que não nos faz bem. A morte física, a segunda dimensão, deixamos de ser eternos. Nós fomos feitos para estar eternamente com Deus, nos tornamos agora temporais, 70, 80, 90, 100 aninhos, mas em algum momento acabou. E finalmente perdemos a morte, temos a morte eterna. A dura realidade de estarmos eternamente separados de Deus por causa do pecado. Eternamente separados. Nós nascemos fora da presença de Deus, vivemos fora da presença de Deus e morremos fora da presença de Deus. Essa é a realidade a partir do pecado e da morte. O salário do pecado é a morte. Eu convido a abrir a Bíblia agora em Efésios capítulo 2. Versículos 1 e seguintes. Efésios capítulo 2. Dando um tempozinho aí para quem tiver seu celular aí também. Efésios capítulo 2, versículos 1 e seguintes. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados,
vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como ele e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana e fazendo o que nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, para que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Estamos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou e Ele nos colocou em lugares celestiais. Tem uma tradução que fala que Ele nos assentou em lugares espirituais. Aqui a palavra está dizendo que a partir da morte e ressurreição de Cristo, nós estamos unidos, ressuscitamos com Ele, e a partir disso Ele nos coloca nos lugares celestiais. Ele nos coloca no status privilegiado. Por causa de nós? Não, por causa dele. Queridos, a ressurreição, ela operou isso, ela fez isso. Mas entender e falar de ressurreição é um negócio muito complicado. Eu estou 14 dias brigando com esse texto, se é para dizer bem honestamente. Eu estou 14 dias dizendo como eu vou falar de ressurreição, um papo tão complicado, tão estranho, onde o natural é morrer, o natural é ver os mortos não acordarem, os mortos permanecem ali, a gente leva para o túmulo, tem milhares de cemitérios e milhões de túmulos. E falar de vida eterna, falar de ressurreição, é um papo muito pela fé. Por isso também, quando os discípulos estavam lá, conforme João 20, que Maria Madalena veio dizer, Ele ressuscitou. Os discípulos não acreditaram. Está pirando essa mulher. Depois foi João e Pedro, foram lá, viram que o túmulo estava vazio, mas ainda não acreditavam. Vieram depois os dois de Emaús, chegaram os discípulos e disseram, nós vimos ele ressuscitou. Não, eu não acredito. Tomé disse, se eu não puser a mão na mão dele, o dedo aqui na ferida dele, aqui na cicatriz, eu não acredito. E se eu não, a mão também aqui do lado, que deram uma lança, se eu não ver isso, eu não acredito que é ele. Porque não é natural. Nós precisamos brigar com esse pensamento. Só que esse pensamento da ressurreição, eu espero que agora, ainda meus minutos que eu tenho, que eu possa de alguma maneira tornar isso precioso para nós. A esperança da ressurreição. Conforme o relato dos apóstolos, eles viram Jesus. Depois eram 120, eram 500 que viram esse Jesus vivo. Eles não tinham dúvidas que algo fantástico aconteceu. Ressurreição, Páscoa, vida eterna se move para um clímax glorioso a partir do relato e testemunho bíblico. Isso é possível ou foi apenas uma forma de manter o mito de Cristo aceso, de uma fé que precisava de um álibi forte? Então se inventou a história que ele ressuscitou. Ou será que Jesus ressuscitou? Quantas histórias, situações de provas falsas foram criadas para negar esse fato que Jesus ressuscitou? Eu li uma história, tem um famoso professor de Harvard chamado Dr. Simon Greenleaf, que ajudou a colocar a Faculdade de Direito de Harvard no mapa, e ele escreveu a obra-prima de 3 volumes, um tratado da lei da evidência. Ele escreveu 3 volumes
como advogado, dizendo como é possível pegar qualquer situação, um roubo, um assassinato, uma injustiça histórica. Você pode jogar evidências, luzes, né, a partir da justiça, jogar evidências sobre esse fato, e você vai conseguir dirimir e no final chegar a uma conclusão a partir da justiça americana, que se baseou grandemente sobre esses materiais aqui, esses livros desse Simon Greenleaf. Interessante isso. Havia uma turma de 3 cristãos e eles desafiaram esse professor que se declarava ateu para que ele pegasse uma vez os evangelhos e a história da morte e ressurreição de Jesus sob a perspectiva das leis de evidência de um fato. Ele ficou incomodado, mas de tanta pressão desses cristãos, em algum momento ele disse, eu topo. E aí ele pegou os textos bíblicos, e quando ele terminou isso, ele disse, cara, como é que nunca ninguém fez isso? Ele chegou à conclusão que qualquer pessoa sem preconceito, que examinasse honestamente as evidências da ressurreição de Jesus, levasse isso a um tribunal, concluindo o que ele concluiu, que Jesus de fato, verdadeiramente ressuscitou. Porque se quisesse negar que ele está vivo e não tivesse ressuscitado, bastaria desfilar um defunto dele lá, uns 3, 4 dias depois, e pessoal, está aqui a prova, ele está morto. Mas eles não acharam mais o corpo. Foram eles que guardaram, eles botaram soldados para proteger o corpo. Se não houvesse ressurreição, estou entendendo pela evidência, não podia ter inventado essa mentira. Eles tentaram subornar ainda os soldados. Não deu certo. Se o corpo estivesse lá, tira aquela pedra, leva o defunto através das ruas de Jerusalém e diz, vocês estão falando que ele ressuscitou, cara? Olha aqui, está aqui a alçada dele, aqui o jeito dele, papapá. Não deu. As evidências da ressurreição foram fortes, mais fortes. E aí esse Greenleaf diz, não tem como negar. Acho bacana quando também Augusto Cury, ele diz num dos seus livros, ele diz, olha, se você olha a figura de Jesus pela perspectiva da sociologia, da antropologia, psicologia, você vai ver que esse Jesus é o cara mais fantástico, ele não cabe para dentro do imaginário humano. Eu não quero argumentar que Jesus está vivo, mas eu quero levar a sério o testemunho de pessoas que disseram, esse cara estava morto e agora ele vive. E a partir dessa história, o Evangelho foi tomando conta de Jerusalém, da Samaria, da Judeia, até os confins da terra. Havia algo muito forte. A ressurreição ainda cabe para dentro do nosso mundo moderno e científico, enquanto tiver morte. Ela cabe como uma luva. E tem morte todos os dias. Enquanto tem morte, a ressurreição é a única resposta. Eu quero apontar 3 aspectos ainda. O que a ressurreição de Jesus nos proporciona? Primeiramente, ela nos assegura quanto ao passado, garantindo-nos que aquilo que Jesus conquistou na cruz foi eficaz. Aquilo que aconteceu na cruz foi eficaz. Porque se a cruz fosse apenas um lado da moeda, sem a ressurreição, não seria mais do que uma outra religião que havia um mártir, alguém que morreu por uma causa nobre e justa. A ressurreição diz o que aconteceu aqui foi fundamental a partir da ressurreição. Foi o selo de aquilo que Jesus fez foi eficaz. Eu lembro aqui uma pequena história contada por Werner Gitt. Werner Gitt é que parece cientista, palestrante, ele é cristão, é um alemão. Ele conta uma história, ele diz o seguinte, um famoso campeão de xadrez
Anos atrás, hoje quase não se fala mais isso, eu acho que os computadores jogam melhor xadrez, né? Mas há uns 40, 50 anos atrás, os mais velhos vão lembrar, nossa, um campeão de xadrez, o russo lá e outro lá, isso era sempre um papo da hora, a gente falava esses caras, porque eles eram tidos como as pessoas mais inteligentes do mundo. Ou tem outras maneiras de medir a inteligência, né? Mas havia um grande, então, um campeão aí de xadrez, ele entrou numa galeria famosa, e quando ele entrou numa galeria famosa, ele viu num quadro, um quadro que chamou a atenção dele, ele ficou parado lá, era um quadro onde havia um tabuleiro de xadrez, e de um lado estava o diabo, dando só os lances, e do outro lado havia um jovem, um garoto, um menino, levando uma surra tremenda do diabo. Tipo assim, aqueles golpes assim para você fazer um jovem se destruir assim, né? Cada um mais um xadrez. E de repente esse jovem, ele entrou num desespero tal, porque aí dizia embaixo do quadro, checkmate. Checkmate, sabe o que é? É quando o rei morre das tuas pedras. E se o teu rei morre, acabou o jogo. Aí o diabo estava massacrando aquele garoto. Isso tudo pintado, né, desenhado. E aí aquele campeão olhando esse lance, cara, esse troço está estranho. Está estranho, está estranho, está estranho. Aí ele chamou o superintendente da galeria e disse, olha, eu preciso... Quem foi que pintou? Ah, ele mora onde? Ah, eu posso marcar um encontro. Conseguiu marcar um encontro com o artista, então. E disse, fulano, quem sou eu? Mas eu preciso dizer uma coisa. Você botar checkmate. Mas se o garoto mexer um lance com o rei, é ele que dá checkmate no diabo. E aí o pintor, foi um lapso dele. Mas que bela história. O diabo achou que acabou tudo. O pecado do mundo. Jesus agora num túmulo. Parecia um checkmate. Havia um lance ainda que o rei Jesus tinha que dar. Um lance. Em 3 dias ele iria ressuscitar. A ressurreição não é o reverso de uma derrota, mas é a proclamação da vitória. É do lance definitivo que nos dá vitória. O que deu selo à obra vicária de Cristo na cruz foi o túmulo vazio. O túmulo vazio é o berço da igreja, é o berço da nossa fé. Não há salvação sem vitória sobre a morte. A redenção da cruz seria nula se não fosse o testemunho do túmulo vazio e da aparição do Cristo ressurreto. Enfim, vitória sobre a morte. Todo o capítulo 15 de 1 Coríntios vai nos falar disso. O Papa anterior, Bento XVI, ele escreve com muita propriedade no seu livro Jesus de Nazaré: a fé cristã está de pé ou cai com a verdade do testemunho segundo a qual Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Somente se Jesus ressuscitou dos mortos, aconteceu algo verdadeiramente novo, que muda o mundo, a situação do ser humano. Então ele, Jesus, tornou-se o critério na qual podemos fiar-nos, porque então Deus manifestou-se verdadeiramente. Segundo tópico, o que a ressurreição de Jesus nos proporciona? Ela é uma garantia hoje que Jesus está vivo. Então aquela palavra que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não é apenas uma memória cognitiva, não é apenas uma tradição, não é apenas um mito, é uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor sempre
está conosco. Seu poder está conosco, trazendo-nos vitória em toda a plenitude para este mundo e para a eternidade. Tem uma palavra que eu amo demais, Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos. O Espírito Santo habita em você? Pergunta simples, né? O Espírito Santo habita? A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito. Nós podemos pedir pelo Espírito. Jesus chega a dizer, se alguém de vocês pede um filho, né? Pede um pão, você não vai dar uma pedra. Se um filho pede um peixe, você não vai dar um escorpião. Quanto mais aqueles que pedem ao Pai, a Deus, o Espírito Santo, Deus não lhe daria o Espírito de Deus? Olha só que Deus aguarda até que a gente peça pelo Espírito Santo. E Jesus disse, e recebereis poder, dinamis, ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo é um legado fantástico da igreja. E o Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A dinâmica do Espírito Santo em nossas vidas. Uma coisa espetacular. Aí Paulo vai dizer, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, tirou do túmulo e trouxe vida de volta. Eu preciso dizer, se isso é uma historinha para boi dormir, mais uma história que o pastor está contando, todo mundo, o papel aceita tudo, a gente acredita. Se é mais uma historinha, é mais uma mentira que eu estou contando agora, sobre a ressurreição de Jesus. Mas se ela for verdade, ela muda tudo de figura para as coisas terrenas e eternas, para a tua vida e para a minha vida. Se for verdade. E o Senhor tem nos mostrado da verdade, porque Ele disse que nos mandaria o seu Espírito, o Espírito da verdade, que nos levaria a toda a verdade. A ressurreição de Jesus dos mortos nos dá a certeza doce e preciosa em nossos corações que Jesus vive hoje. Ele habita em meu coração, no seu coração. E você pode buscá-lo para que também o fruto do Espírito, os sinais do Espírito, possam mais e mais habitar em nós. Esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. E a terceira e a última palavra, o Espírito, aliás, eu preciso retomar aqui o item anterior. O que a ressurreição de Jesus nos proporciona, ela é uma garantia quanto ao futuro. Esta vida não é o fim. Existe vida depois da morte. A história não é cíclica. Nós temos uma cultura oriental que vai dizer que é o eterno ciclo das coisas. Tudo volta, tudo um dia volta, as almas voltam e tudo volta. A tradição judaico-cristã, ela tem um começo, ela tem um meio e tem um fim.
A tradição judaica cristã tem a criação, tem a obra, a criação do ser humano, tem a obra da redenção, tem a obra de Deus na igreja e tem a volta de Cristo e a vida eterna, as coisas eternas. Ela é linear e por isso ela nos dá a responsabilidade. Se tudo fosse o eterno ciclo, então tá, perdi o trem agora, eu pego ele amanhã. Nessa vida eu não caprichei, capricho na outra. Se eu não conseguir na outra, ainda tenho mais um plus, quem sabe 2 vidas. Eu achava que essa migração de almas e de vidas e reencarnação fosse umas coisas, eu achava assim de umas 10, 15 vezes um bocadinho já, né? A teoria é que você tem que reencarnar milhares e milhões de vezes. Só que para mim o ser humano não tem melhorado, ele tem ficado mais inteligente, mas a maldade humana, ela não... Então, no fundo, nós não estamos melhorando. Se essa for a linha de pensamento, nós estamos tudo frito, porque nós estamos nos afastando da perfeição. Mas tem alguém que disse para um bandido ao lado da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a esperança cristã. Eu gosto muito de uma pequena história onde um missionário na Nova Guiné, ele estava lá servindo a Deus e ele estava querendo traduzir a Bíblia do inglês para o idioma local. E ele percebeu que não tinha a palavra esperança. Interessante, lá não tinha esperança. Se desse uma cheia, não tinha esperança que a vida ia melhorar. Era fatalidade, acabou e pronto, a vida segue, é isso mesmo. Alguém morrendo, não tinha perspectiva de nada. Então era muito duro, a vida era muito sem esperança. E esse pastor, o missionário queria muito traduzir a Bíblia quando falava de esperança, mas ninguém entendia o que. Não tinha palavra no idioma. Esse missionário, por circunstâncias, ele perdeu o seu filhinho, criança ainda. Que tristeza, no campo missionário perdeu um filho. Ele chorou tudo que para chorar, mas dia seguinte foi o sepultamento. E quando ele fez o sepultamento, ele falando de Jesus, de vida eterna e de glória de Deus, veio um dos nativos e disse: missionário, eu estou muito admirado, como é que você consegue falar do seu filho e não está chorando? Daí ele disse: olha, eu já chorei tudo que para chorar, mas eu sei que é apenas uma questão de tempo. Um dia nós vamos nos encontrar nos céus, eternamente, na glória de Deus. Aí o nativo disse: uau, não é possível. Vocês cristãos olham além do horizonte. E aí o missionário disse: bingo, agora essa é a palavra. Esperança é o quê? Olhar além do horizonte. A ressurreição nos faz olhar além do túmulo, além do horizonte, mas também a nossa vida diária como cristãos, essa esperança da ressurreição. Qual é o horizonte? Que o teu trabalho está ruim? Esse é o teu limite? A ressurreição, ela diz, você pode olhar além, o Senhor é vivo, Ele venceu a morte, Ele venceu tudo aquilo que é ruim. Tenha esperança, teu trabalho vai melhorar. Você acha que seu casamento está por um fio? A ressurreição te diz, teu casamento, ele pode ser restaurado, porque ele vive. O Senhor quer interagir no seu coração, na vida do seu esposo, da sua esposa. Tem esperança, porque ele vive. Nós podemos olhar além do horizonte. Tem enfermidade, tem injustiça, tem podridão, tem pecado, tem vício, tem fraqueza. Podemos olhar pela ressurreição de Jesus além do horizonte, porque o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que vivifica o nosso corpo mortal para o louvor da sua glória. Amados, para Paulo, a cruz é o fim de uma era, é o juízo de Deus de toda a maldade. A ressurreição é o início de tudo. Eu desejo que a gente possa falar
Vocês querem começar a incomodar o status quo o status da sua família? Você quer mudar o que tem acontecido na sua família e está ruim? Você quer mudar o que no seu emprego está ruim? Comece a falar: eu creio num Jesus vivo. Eu creio num Jesus que ressuscitou. Comece a falar de Deus como ele estivesse vivo, e ele está vivo. E você vai ver que algo muda. Eu encerro com uma pequena história, na cidade de Feldkirch. Feldkirch é uma cidadezinha que fica no oeste da Áustria, no limite, na fronteira com a Suíça. E é uma cidade bem pequenininha, 3.000 habitantes naquela época. Em 1795, na manhã de Páscoa, aquela cidadezinha foi surpreendida com uma cena complicada. Haviam 18.000 soldados do exército francês. Napoleão Bonaparte começou num contexto da França, eram partidos políticos, ele foi se tornando forte, e ele começou se empolgando e foi varrendo a Europa. Ele queria ser senhor sobre a Europa. E quando ele chega lá em Feldkirch, através do general Messena, ele quer invadir essa cidade de Feldkirch. 3.000 habitantes diante de 18.000 soldados de Napoleão. O sol que estava nascendo, ele fazia resplandecer as espadas, os capacetes e tudo aquilo dos soldados. Aquela cidade estava em pânico. Eles pensaram em entregar a chave como símbolo, dizer: pega a chave, toma tudo, nós somos reféns de vocês, façam o que vocês quiserem. Mas daí o velho pastor reuniu o conselho da cidade e disse: hoje é Páscoa. Nós cremos num Cristo vivo, que é Senhor. Hoje é Páscoa. Vão às suas igrejas, badalhem os sinos. Todo o povo saiam de suas casas, vão para as igrejas, celebre os cultos, celebre as missas, louvem a Deus, porque Cristo vive. E os sinos começaram a badalar, e as pessoas saindo das casas, cada um, e os cânticos nas igrejas, a cidade toda se percebia que estava em movimento. O general Messena ficou aturdido. Ele pensou: mas o que está acontecendo? Aí ele disse: cara, Viena mandou um exército. Eles estão tudo lá agora, nós temos que cair fora. Não vamos facilitar agora uma guerra tola e vamos ser vencidos. Messena reúne todo o seu exército e diz: vamos abandonar esse lugar aqui e vamos fugir, vamos deixar Feldkirch de lado. Mais um pouquinho os cultos terminaram e a cidade estava totalmente agora livre das ameaças da morte. Badale o sino. Fale: Jesus vive. Testemunhe de manhã cedo para sua esposa, para o seu esposo. Deixa ela perceber que Jesus é vivo. Fale para os seus filhos: Deus te abençoe, meu filho, Jesus está contigo. Hoje você tem uma cirurgia, o Senhor está contigo. Ele está no meio dos médicos. Tem mais isso, tem mais aquilo. Fale do Jesus vivo. E o diabo vai cair fora. Porque o último lance da vitória sobre todo o mal foi a ressurreição de Jesus. Oh, amados, essa mensagem não pode ficar aqui dentro. Ela tem que sair de nossas bocas. Tem que ser testemunhado. Foi isso que fez os apóstolos irem de cidade em cidade. É verdade, eles estavam mais perto ainda lá do acontecimento. Mas se você já sente que Jesus vive em você, não tem mais como ficar isso só dentro. Testemunhe: Jesus ressuscitou. Ele vive, verdadeiramente Ele vive. Amém?